Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Luísa Chaves, tabeliã e registradora do cartório de Terra Alta e Curuçá, bacharel em Direito, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e diretora da ANOREG Pará, que vai abordar o tema paternidade socioafetiva. Olá, doutora, tudo bem? É um prazer Olá, tê-la novamente aqui para compartilhar a sua sabedoria sobre temas tão relevantes. obrigada, Raul, pela oportunidade de sempre estar falando aqui sobre assuntos ligados à minha atividade, né, notarial e registral. E desde já queria registrar aqui essa minha alegria de estar sempre com você. Eu gostaria que você apresentasse aí para o público o seu livro, né? Que será lançado e que trata do tema abordado na entrevista de hoje. Pois bem, a paternidade socioafetiva é um tema novo no direito, né? Então, eu Sim. gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso público em que consiste a paternidade socioafetiva. Certo. Bom, realmente é um tema novo, né? A paternidade socioafetiva é justamente aquela relação entre ou uma criança e um pai, ou uma criança e uma mãe, que teve aquela relação de cuidado, né? E que a gente fala do afeto, né? Então, hoje, esse afeto, ele leva muito em consideração, surgindo assim o que a gente chama de multiparentalidade ou paternidade socioafetiva. Tá. Só para esclarecer, nós temos a paternidade, maternidade biológica, Isso, a perfeito. adotiva, né? Isso. E agora a socioafetiva. Então, a socioafetiva é aquela em que você pode criar uma criança, uma pessoa, um sobrinho, por exemplo, que perdeu o pai e mãe Uhum. e vai criando e se torna um adulto e acaba sendo considerado filho daquele casal ou daquela pessoa. Seria isso? Perfeito, isso mesmo. Hum. Inclusive, a paternidade socioafetiva, a gente não fala mais nesse nome paternidade socioafetiva. A gente fala em parentalidade Sim, socioafetiva porque engloba que tudo, né? engloba tudo, tanto a maternidade quanto a paternidade. E o que é interessante é que esse lead case, né, esse caso concreto, ele surgiu justamente de uma criança, uma adolescente, já estava adulta, que descobriu que o pai registral não era o seu pai biológico. Sim. Então, o pai registral, né, existia, estava lá na certidão de nascimento, mas no decorrer da vida dela, ela descobre que esse pai registral não era o pai biológico e consegue um reconhecimento da paternidade biológica, né, que era um outro pai, Hum. mas que queria manter justamente o pai registral Que é o através que é o socioafetivo. socioafetivo, Sim. através de uma socioafetividade. Que seria aquelas adoções à brasileira antigas, né? Que você pegava a criança sem muita dificuldade, registrava no seu nome, levava no cartório, não tinha muita formalidade, Uhum. falando de 50 anos atrás. Que hoje já é bem diferente, É, né? hoje é bem diferente. A legislação já trata isso de forma muito diferente. Mas, doutora Luísa, qual a forma de reconhecimento da paternidade socioafetiva? Então, hoje nós podemos reconhecer essa paternidade, né, essa parentalidade socioafetiva, tanto de forma judicial, mas a inovação mesmo seria o reconhecimento extrajudicial, ou seja, através do cartório, né? Existe um procedimento que é bastante rigoroso, não apenas a declaração da pessoa de dizer, olha, eu tenho uma relação realmente de parentalidade socioafetiva. Não, não basta isso. O nosso Código de Normas Nacional, hoje, Raul, nós temos um Código Nacional da área notarial e registral. Até pouco tempo, tem mais ou menos vai fazer um ano, nós tínhamos os nossos códigos estaduais. E Sim. hoje a gente tem um Código de Normas Nacional, onde lá contém todo o procedimento dessa parentalidade socioafetiva. Então, como é que o cartório, como é que nós vamos saber que realmente existe aquela paternidade socioafetiva? É através do documento. Então, fotos, através, por exemplo, de comprovante que De de dependência, né? dependência num plano de saúde,
ou também de frequentar um clube, né, através de um documento que que a criança realmente frequenta aquele clube através daquela paternidade socioafetiva. Custeio de escola, Custeio de escola, cursos. representante, por exemplo, representação em colégio, participação de reuniões em colégio. Então, tudo isso a gente monta um processo e o cartorário, o registrador, ele precisa estar convencido daquela relação. Então, hoje, a paternidade socioafetiva, a gente pode sim reconhecer através do cartório, que a gente chama de reconhecimento da paternidade de forma extrajudicial, né? É bom saber que é permitido, né, por essas normas, o reconhecimento da paternidade em cartório, porque a demanda judicial nesse sentido, ela é muito mais cara, né? Tem um dispêndio econômico muito maior, financeiro, e demanda muito mais tempo, né? Porque Sim, um processo desse de reconhecimento, você vai gastar muito tempo, muito dinheiro, vai ter que enfrentar a fila, né? sim, com certeza. Para conseguir instruir esse processo, audiências, enfim, chegar a uma sentença, participação do Ministério Público. Então, com o procedimento extrajudicial, facilita Isso muito a vida facilita. das partes, né? O que nós temos vivenciado, na verdade, é o fenômeno que até então se chamava de desjudicialização. Sim. Hoje já fala-se em extrajudicialização. Uhum. Então, os cartórios realmente eles estão atuando muito em diversas áreas, né? Aconteceu com o Com divórcio, divórcio, aconteceu com o o usucapião, com o inventário, a inventário. adjudicação compulsória Isso. recentemente. Na minha opinião, isso é muito bom, né? Isso. Porque a gente consegue com muito mais rapidez, sem muita burocracia. É claro que o tabelião sempre vai exigir a documentação necessária. Você está ali diante de quem tem fé pública, de quem é uma autoridade para conduzir esse Sim. procedimento extrajudicial, mas é muito mais fácil do que um procedimento judicial onde você demanda muito mais formalidades, né? E esse reconhecimento socioafetivo extrajudicial, ele é revogável, doutora? Então, a própria legislação ela traz a informação de que esse reconhecimento ele é irrevogável, né? Então, a gente tem que pensar que esse procedimento, esse ato, ele é um ato realmente muito formal, né? De muita cautela. Então, a pessoa que realmente reconhece a criança ou adolescente, né, no caso, ela realmente precisa estar ciente de todas aqueles deveres oriundos dessa relação, né? Então, o ato ele vai ser irrevogável, tá? Não tem como revogá-lo de forma extrajudicial. Talvez consiga judicialmente, mas teria que realmente fundamentar muito, mas a nossa legislação ela traz dizendo que é irrevogável. E depende de autorização dos pais biológicos? Então, o que que aconteceu? Num primeiro momento, o CNJ ele não exigia a anuência, tá, Dos dos pais pais biológicos. biológicos. E hoje a nossa legislação traz essa anuência. O CNJ voltou atrás, dizendo realmente determinando que tem que haver essa anuência, tá? Mas só no caso de menor ou Não, no geral mesmo, no tá? geral, mesmo sendo maior de 18 anos, tem que Sim, ter? sim, tem que ter anuência. Então, foi um pouco de um retrocesso, mas pelo menos nós temos a possibilidade de atuar aí no extrajudicial nesse sentido. Ah, eu acho que o seu livro aborda isso, eu Isso, o nem meu. vou fazer essa pergunta, mas vai ficar aqui no ar os efeitos sucessórios Isso é. dessa adoção, porque se ocorre a adoção socioafetiva, como é que fica a sucessão no caso dos pais biológicos, né? Eu acho que o livro deve tratar O disso. livro trata Então, disso. vou recomendar aí é, aos interessados que leiam o livro. Porque o que que acontece, Raul? O nosso direito, ele tenta acompanhar a evolução da sociedade, né? Mas muitas vezes o direito, ele não imagina as consequências jurídicas
daquele reconhecimento daquela situação jurídica, né? Então, quando se faz o reconhecimento da paternidade socioafetiva, não se pensou nas consequências, né? Nas consequências. E aí, vai haver sucessão no caso do pai socioafetivo? E além do mais, o livro, Ou vai haver sucessão no caso do pai biológico, né? isso Fica é. aí uma dúvida. E o livro ele vai mais além. Hum. Será que o avô, no caso, gostaria realmente de ter essa relação socioafetiva reconhecida? Porque o pai biológico, né? Ou o pai socioafetivo, ele tem um pai. Sabe Deus se ele queria realmente essa Ele relação. tem toda uma família, um pai, uma Isso, mãe, irmãos. E aí isso né? vem ali com os efeitos sucessórios desde do avô, no caso do avô. Então é algo a se pensar, é algo a se discutir. Não existe aí ainda um posicionamento padrão, mas a gente precisa abordar essas situações. Porque o adotado, né, socioafetivo, ele pode ser herdeiro de um avô que não o reconhece como neto, Isso, né? perfeito. Ou de uma avó, ou de um parente, um tio, né? De qualquer forma, ele pode acabar sendo herdeiro Isso. dessas outras pessoas da família e que talvez não queira, né? Isso. Vai ser uma grande discussão judicial tudo isso, né? Como tudo no Sim, direito, verdade. existe gente que pensa de uma forma, outros que pensam de outra. Mas eu creio que o seu livro é esclarecedor Inclusive, sobre esse esse aqui é assunto. seu exemplar, um presente, muito tá? obrigado, eu agradeço. Como forma de agradecimento aqui, depois eu vou fazer uma dedicatória. Muito obrigado. Mas só para concluir, doutora Luísa, podemos dizer então que esse é mais um caso de desjudicialização, a exemplo de inventário, divórcio, né, que demorou tanto tempo para conseguir ser extrajudicial. A gente passou aí mais de 40 anos para que esse procedimento tão simples hoje e que era tão complexo no passado fosse desjudicializado. Então, a adoção socioafetiva passa a ser mais um exemplo de desjudicialização. né? Perfeito. Eu acho que essa resposta, né, demorou muito, né? Como você falou aqui, o inventário, né, o divórcio extrajudicial demorou muito. Se a gente for parar para pensar, a Lei 11.441 ela é de 2007, né? Pois é, muito recente. Então é muito recente e nós precisamos aí avançar realmente para. E tem mais uma coisa, né? Hoje se admite a paternidade, o reconhecimento da paternidade socioafetiva extrajudicial, mas o reconhecimento da paternidade por adoção, né? Ou a paternidade, maternidade por adoção, depende de um procedimento judicial. Sim, precisa de um processo que judicial. antes não necessitava, com o código de 2002, isso foi alterado e passou a ser judicial, né? Mas essas são as idas e vindas do legislador, que nem sempre acompanha o desenvolvimento da sociedade. Doutora Luísa, eu agradeço a sua presença, tá? Agradeço pelo livro e espero que a senhora venha aqui outras vezes para a gente conversar mais sobre direito registral, direito notarial e outros que a senhora tem profundo conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Raul. Sempre é uma satisfação estar aqui, né, falando sobre a área notarial e registral. E queria agradecer imensamente e aproveitar e dizer que meus alunos aqui da UNAMA estão presentes para contribuir um pouquinho mais com esse dia de hoje. Obrigada. Muito obrigado a presença de vocês também, tá?